Hoje vou resumir um livro chamado Memória Sem Limites. Depois de assistir a este vídeo, você vai saber como lembrar com facilidade dos nomes das pessoas. Você vai saber como memorizar suas senhas e não esquecer mais. Se você está estudando um novo idioma, você sabe que uma das coisas mais demoradas é memorizar novo vocabulário. Você aprenderá uma técnica que o ajudará a memorizar novas palavras e não esquecê-las por muito tempo. Você é estudante da universidade ou escola e tem muitas coisas para memorizar para as provas? Este vídeo vai ajudar. Você fica surpreso quando vê alguém na TV que pode memorizar números de 100 dígitos em poucos minutos. O autor desse livro memorizou 10.000 dígitos aleatórios e quebrou o recorde mundial. Você saberá qual é o segredo dele. Você vai fazer uma apresentação no trabalho e quer memorizá-la para não precisar olhar para suas anotações a cada 5 segundos? A melhor coisa sobre este livro é que os métodos que ele ensina podem ser aplicados em muitas situações. Este vídeo é uma ferramenta que vai ajudar você a aprender a aprender. Aprender a aprender é como afiar o machado antes de cortar uma árvore. É muito importante, mas a maioria de nós nunca dedica tempo suficiente para fazer. O autor do livro, Kevin, diz que achava que não tinha futuro, porque quando era criança, escrever e ler era uma tortura e ele tinha muita dificuldade para se concentrar e lembrar das coisas que aprendia. Naquela época, a dislexia ainda não era amplamente conhecida ou discutida, e o psicólogo da escola disse que ele tinha algum tipo de lesão cerebral e nunca poderia estudar com as outras crianças. Só que, mais de 15 anos depois, ele quebrou um recorde mundial. Ele memorizou os 10.000 dígitos de pi e foi capaz de fornecê-los em qualquer ordem quando solicitado, 14 minutos mais rápido do que o recordista anterior. Vou repetir, ele memorizou 10.000 dígitos aleatórios. Então, como o autor conseguiu deixar de ser uma criança que as pessoas achavam que não iria nem mesmo se formar para se tornar um mestre da memória, um leitor assíduo e um escritor que ensina outras pessoas a aprender coisas? Kevin diz que isso aconteceu porque ele aprendeu uma lição muito importante. Memória é uma habilidade, não um dom especial. Vou repetir. A memória é uma habilidade, o que significa que você pode parar de dizer coisas como sou ruim com nomes ou sou péssimo em lembrar das coisas. Você não é péssimo, você simplesmente nunca desenvolveu essa habilidade. Você também pode parar de dizer coisas como essa pessoa é boa em memorizar as coisas, ele tem memória fotográfica. A memória fotográfica é um mito. Pessoas que afirmam ter memória fotográfica estão, na verdade, usando os mesmos métodos sobre os quais falarei neste vídeo, mesmo que estejam fazendo isso sem perceber. O que você precisa fazer em cada um desses métodos é dar vida às informações. Tenho certeza de que você já passou por isso antes. Você está lendo algo e só quando chega ao final da página percebe que não faz ideia do que acabou de ler. Isso acontece porque você nunca deu vida para aquelas informações. Se você estiver lendo uma história e puder visualizá-la como se fosse um filme em sua mente, ainda se lembrará do que leu 5 ou 50 páginas à frente. Você usou sua criatividade, sua imaginação, então não vai precisar fazer um grande esforço para se lembrar. Então é isso que você precisa fazer para se lembrar das coisas, seja uma página de um livro ou uma lista de compras. Dê vida às informações. Veja como fazer isso. Primeiro, você tem que sentir. Use todos os seus sentidos para pensar nas informações que precisa memorizar. Por exemplo, se você quiser se lembrar de uma laranja, use todos os seus sentidos para ter a experiência de uma laranja. Pense na cor vibrante, no sabor que é doce, mas cítrico, no aroma, etc. A segunda coisa que você precisa fazer é exagerar. É mais fácil se lembrar de uma laranja enorme e falante do que uma laranja comum. Pense em algo ilógico ou absurdo. Coisas engraçadas e ridículas são bem mais fáceis de lembrar. Finalmente, energize. Agora coloque essa laranja em ação. Um filme não é muito mais memorável do que uma apresentação de slides.
Se a laranja estiver parada, não será tão fácil lembrar dela quanto seria se a laranja de repente começasse a andar ou correr. O que eu quero dizer é, torne as imagens em sua mente mais vivas e interessantes. Você pode usar esses princípios para se lembrar basicamente de qualquer coisa. E todos os métodos que aprenderemos aqui são baseados nesses 3 princípios que acabamos de mencionar: sentir, exagerar e energizar. Aqui está outro exemplo. Palavras estrangeiras. Vamos supor que você está tentando aprender a falar inglês e acabou de descobrir que torta em inglês é pie. Pie se parece com alguma palavra em nosso idioma? Bom, você sabe, tem exatamente a mesma pronúncia de pai. Então você pode pensar em seu pai comendo um pedaço muito grande de torta. Tente tornar essa imagem engraçada e energizada, e você nunca mais se esquecerá desse vocabulário. Criar e conectar informações não é nenhuma novidade. É assim que sua memória funciona o tempo todo, na verdade. Ela conecta as coisas que você não conhece com as coisas que você conhece, e então elas começam a fazer sentido para você. O que você está fazendo aqui não é nada antinatural. Você está apenas aprimorando sua natureza. Agora, veremos os métodos que você pode usar para colocar essas ideias em prática. Método 1. Use seu carro para lembrar. Pense no seu carro. Agora imagine que você está espremendo uma grande maçã na placa da frente e depois enfiando uma cenoura no capô como se fosse uma espada. Agora abra a porta e sente-se no banco do motorista. Ops! Você não percebeu que estava se sentando e esmagando um monte de morangos? Que meleca! Quando você olha para o banco do passageiro, tem uma pessoa que você não gosta sentada lá. Então você começa a jogar ovos nela. Sentindo-se irritado, você sai do carro e é aí que percebe uma enorme laranja afundando o teto do seu carro. Espera, que cheiro é esse? Está vindo do porta-malas? Você abre o porta-malas e está cheio de peixes crus! Há também um brócolis entupindo o escapamento e seus pneus são feitos de batata doce. Passe pelo seu carro, do começo ao fim, e veja se você consegue se lembrar de todos os legumes e frutas. Lembre-se que você tem que sentir, exagerar e energizar. Assista a esta parte do vídeo novamente se for necessário. Pronto! Você acabou de memorizar os nomes de 8 superalimentos que mantêm a sua mente e a sua memória funcionando com eficácia. Não se esqueça de adicioná-los à sua dieta. O que você acabou de fazer foi organizar o que parecia um conjunto de informações aleatórias para que sua mente encontrasse conexões entre elas. Você pode usar essa técnica para se lembrar de qualquer coisa, desde sua lista de compras até os países da América do Sul. Funciona bem com listas, mas também com apresentações. Por exemplo, quando você está fazendo uma apresentação em PowerPoint, em vez de ter que ficar lendo os slides ou ter que preencher cada slide com textos gigantes para não se esquecer do que precisa dizer e em que ordem, você pode resumir o conteúdo em tópicos e associar cada tópico a uma imagem no seu carro. Você pode associar o tópico orçamento a uma carteira, por exemplo, e se imaginar abrindo seu porta-malas e encontrando sua carteira ali. Ao ter uma associação para cada tópico e espalhá-las pela imagem mental do seu carro, você se lembrará dos tópicos facilmente. Falaremos mais sobre imagens depois. Você também pode substituir o carro por qualquer outra coisa que achar que pode te ajudar, como outro meio de transporte. O ônibus que você pega para ir para o trabalho, por exemplo, ou as lojas que você vê no caminho para a padaria. Você pode até usar seu corpo e imaginar coisas acontecendo, por exemplo, em seus pés, depois nos joelhos, depois no peito, nas mãos, na cabeça, etc. Vamos supor que você precisa se lembrar das palavras atitude, prioridade e saúde. Você pode usar um cômodo da sua casa e se imaginar em uma jornada pelo cômodo, ou até mesmo pela casa inteira. Imagine alguém com uma péssima atitude pulando em cima da mesa da cozinha. Agora veja a si mesmo escrevendo uma lista das suas prioridades na porta da sua geladeira. Finalmente, uma pessoa que parece muito forte e saudável está preparando uma salada perto do seu fogão. Atitude, prioridades e saúde. Você acabou de memorizar os 3 primeiros princípios aos quais precisa prestar atenção se quiser ter mais sucesso em sua vida, de acordo com o autor John Maxwell.
Quanto mais criativo você for ao criar suas imagens, mais fácil será de lembrar. Método número 2. Fixação. Fixação é um método simples e eficaz baseado na associação com formas e rimas. Eu fico impressionado com a facilidade que nosso cérebro tem em lembrar de coisas que rimam. Pense em ditados populares como de médico e louco, todo mundo tem um pouco, ou quem canta seus males espanta. As letras das músicas também são mais fáceis de lembrar quando rimam. Como você pode usar isso a seu favor então? Basta escolher uma palavra que rima com um número. Por exemplo, o número 2 rima com arroz, 3 rima com a palavra xadrez e o número 4 rima com a palavra sapato. Portanto, se você precisar lembrar sua senha do Netflix e tiver um 4 nela, você pode associar Netflix e sapato. Por exemplo, imagine o logotipo da Netflix usando sapatos. Outra maneira de usar essa técnica é quando você precisa se lembrar de algo em ordem. Imagine, por exemplo, o quarto item da sua lista usando sapatos. O mesmo vale para as quantidades. Você precisa de 4 ovos para a receita do bolo. Imagine-se calçando sapatos e quebrando ovos que alguém colocou dentro dos seus sapatos para pregar uma peça em você. Sinta a textura escorregadia, o cheiro. Você não vai se esquecer dessa imagem mental. Outro método do tipo fixação é o método das formas. E funciona do mesmo jeito, mas em vez de encontrar uma palavra que rima com o número 2, você pode encontrar uma imagem que tenha um formato parecido com o número 2, por exemplo, um pato ou um cisne. Você também pode usar o método das formas para se lembrar de outras coisas em vez de números, por exemplo, o alfabeto. Vamos supor que você gerou uma senha de e-mail aleatória e essa senha é 2OSB7H. É difícil lembrar, não é? Mas vamos associar essas letras e números com algumas formas. O número 2 tem a forma de um pássaro. A letra O tem a forma de um círculo, então pode ser uma fruta redonda, como uma maçã. Vamos pensar na letra S como uma serpente, na letra B como uma bota. Agora, o número 7 pode se parecer com um jacaré, e a letra H talvez pareça um pequeno cavalo. Então, para se lembrar de 2 e O, você pode pensar em um pássaro bicando uma grande maçã. Para se lembrar de S, B, pense em uma serpente saindo de dentro de uma pequena bota. Por fim, pense em um jacaré tentando comer um cavalo pequeno, e você tem 7H. Aí está a senha, 2O, SB7H. Agora, essas são as formas que eu associo a esses números e letras, mas você pode fazer suas próprias associações. É claro, de um jeito que torne bem fácil para você se lembrar. Método número 3. Nomes. Vamos supor que seu filho de 6 anos convidou 7 de seus amigos para a sua festa de aniversário. E agora você percebeu que precisa memorizar o nome dos amigos logo para poder cuidar de todas essas crianças. Os pais delas também estão lá, então são 14 nomes que você precisa memorizar e rápido antes de passar vergonha. Você já reparou como é fácil lembrar de pessoas que têm o mesmo nome que você? Tenho certeza de que você se lembra da maioria das pessoas que conheceu em sua vida que tinham o mesmo nome ou um nome muito semelhante ao seu. Isso porque esse nome tem um significado especial para você. Então, você acha que consegue associar os nomes das crianças a nomes que têm algum significado para você? Pode ser você, sua família ou amigos, personagens de filmes, celebridades. Tomás se tornará Tom Hanks. E Angela é a Angelina Jolie. Você pode até tentar inventar uma pequena história em que cada um deles age como uma celebridade que tem um nome semelhante ao deles. E então você pode imaginá-los interpretando essa história como se fosse um filme ou uma peça de teatro. Você está dando significado aos nomes. Aqui estão algumas outras dicas para se lembrar de nomes. Primeira dica: ao conhecer alguém, pense ativamente sobre o nome dele ou dela. Você gosta do nome? Combina com a aparência e a personalidade daquela pessoa? Segunda dica: ouça o que a pessoa está dizendo com atenção. Não se concentre em ser interessante. Apenas haja com curiosidade sobre a pessoa que você está conhecendo. Terceira dica: compare essa pessoa com outra pessoa que você conhece que tenha o mesmo nome.
Você vai pensar algo como: essa mulher tem o mesmo nome da minha tia, mas minha tia é muito mais baixa e essa pessoa tem cabelo mais comprido. Ao fazer isso, você está associando as novas informações com informações que você já tem em sua memória de longo prazo, o nome de sua tia e suas características físicas. Por fim, associe o nome a uma imagem mental. Imagens são mais fáceis de lembrar do que nomes. Por exemplo, se o nome da senhora que você acabou de conhecer é Alice, você pode imaginá-la carregando um coelho branco para onde quer que ela vá. Método número 4. Histórias. Outro método que você pode utilizar é criar uma pequena história que o ajude a memorizar as informações necessárias. Eu já mencionei isso antes como uma possibilidade para ajudá-lo a lembrar nomes, mas aqui está uma explicação detalhada de como fazer. Primeiro, condense todas as informações que você precisa em uma lista de palavras-chave. Tenha uma palavra-chave para cada tópico de informação que você precisa lembrar. Agora, converta essa lista em histórias significativas que liguem as informações. Por exemplo, vamos lembrar dos métodos de memorização que mencionei até agora. Método do carro, também pode ser chamado de método dos lugares. Método de fixação, método dos nomes e método de histórias. Então, para lembrar de todos eles, criei uma pequena história e era mais ou menos assim. Entrei no meu carro, método do carro, mas percebi que tinha esquecido as chaves na minha casa, então fui andando pelos cômodos, método dos lugares, procurando pela chave. Foi quando eu vi meus dois gatos brincando de dizer rimas, método de fixação. Um para o outro na minha sala de jantar. Um deles me viu e gritou meu nome em choque. Método de nomes. Porque eu havia descoberto o segredo deles. Pegos em flagrante, meus dois gatos começaram a me contar a história. Método de histórias. De como aprenderam a rimar. Lembre-se, quanto mais absurda for a história, mais fácil será de lembrar dela. Ao contar a história para si mesmo, não se esqueça de aplicar os 3 fundamentos que mencionamos no início, que foram sentir, exagerar e energizar. Método número 5. Números. Agora, o método que o autor sugere que usemos para lembrar de números grandes é mais fácil de fazer do que de explicar, mas vou tentar simplificar. A ideia básica é que você precisa associar um número a uma letra que tenha um formato semelhante ao número. Por exemplo, se você girar o número 2, ele se parece um pouco com a letra N. E se girar o número 3, ele acaba se parecendo com a letra M, não é? Então você associará o número 3 à letra M, e se precisar lembrar de um número, digamos um número de telefone, que tenha o número 3, você pode pensar em uma palavra que contenha a letra M para facilitar. Você fará o mesmo para cada uma das consoantes, e você pode ignorar todas as vogais. Vejamos um exemplo. Digamos que você esteja estudando sobre Marie Curie, a primeira cientista do sexo feminino a ganhar o prêmio Nobel 2 vezes. E você precisa se lembrar do ano em que ela faleceu. Então, você precisa se lembrar do número 1934. Bem, os 2 primeiros dígitos, 1 e 9, não são difíceis de lembrar, porque você sabe que estamos falando de história recente. A letra M, como vimos, é parecida com o número 3, e o número 4 se parece um pouco com a letra R. Então, vamos associá-los. Então, agora, você precisa de uma palavra que tenha essas 2 consoantes nessa ordem, M e R. O nome Marie tem as 2 consoantes em ordem, M e R. Lembre-se que sempre ignoramos as vogais. Então, a palavra Marie, ou seja, o próprio nome dela, pode te ajudar a lembrar o número 34, que é o ano em que ela faleceu. É uma grande coincidência, não é? Mas você pode usar outras palavras para associar ao mesmo número, desde que os sons das consoantes correspondam e estejam na mesma ordem. Quando estamos falando de um número pequeno, como 34, não é tão difícil lembrar, mas quando você tem um número grande, você pode realmente ver o poder dessa técnica. Aqui está um dos exemplos do autor, nesse caso na língua inglesa.
O número 3472940121572110 pode ser traduzido em palavras em inglês como American Presidential Candidates, que significa candidatos americanos à presidência. O autor associou a letra M ao número 3, a letra R ao número 4, a letra C ao número 7, a letra N ao número 2 e assim por diante. Então, você tem a palavra American, que contém 4 consoantes, M, R, C e N. Portanto, 4 números correspondentes, 3, 4, 7, 2. Isso também vale para o resto da frase. Obviamente, é mais fácil lembrar de uma frase pequena como essa do que um número aleatório de 17 dígitos. Este é um dos métodos que o autor usou para memorizar os primeiros 10.000 dígitos do pi. Tenha em mente que o autor sugere certos números para associar às letras específicas, como o M3, mas você pode fazer suas próprias associações. O importante é que faça sentido para você. Você pode usar essa técnica para memorizar números de telefone, dados numéricos importantes, datas, endereços, valores monetários, etc. Faça com que eles se tornem palavras ou frases, em vez de números, e você se lembrará deles com mais facilidade. Método número 6. Diagramas artísticos. Quando você precisar se lembrar de informações, transforme-as em imagens e, em seguida, transforme as imagens em diagramas que contam uma história. Você pode desenhar ou fazer colagens usando imagens do Google ou fotos de revista. Digamos que você esteja tendo dificuldades com um conjunto particularmente difícil de informações que você precisa lembrar. Por exemplo, uma apresentação de trabalho ou da escola. Escolha alguns dos métodos que expliquei nesse vídeo e junte o conteúdo da sua apresentação em um diagrama com imagens. Imprima e cole na geladeira ou na parede do seu quarto alguns dias antes da apresentação. É muito eficiente. Aqui está um exemplo de um diagrama de arte que ajuda a memorizar os 10 primeiros elementos da tabela periódica: hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neon. Neste exemplo, as imagens foram associadas aos nomes desses elementos em inglês, mas que também funcionam em português. Por exemplo, o hidrante serve para lembrar de hidrogênio e o carro é para lembrar de carbono. E assim por diante. Você já entendeu. Agora vamos testar sua memória? Pense no método do carro. O que você jogou na pessoa sentada no banco do passageiro? De que eram feitas as rodas? E o capô, o que você fincou nele como se fosse uma espada? Você se lembra de todos os 8 superalimentos que estavam espalhados por todo o carro? Aqui está a resposta: maçã, cenoura, morangos, ovos, laranja, peixe, brócolis e batata doce. Você ainda se lembrava de todos eles? Obrigado por assistir e se você quiser ver resumos de outros livros, confira a lista de reprodução na tela. Tenha um ótimo dia!